Olá para você que acompanha SPR+, tudo bem? Hoje é dia 21 de dezembro de 2022 e a gente começa agora o último podcast Talk Mais do ano. E hoje a gente vai conversar sobre a retrospectiva de 2022, abordar aqui os principais assuntos que marcaram o Vale do Paraíba e as cidades aqui da região, comentar sobre política, cidades, esporte e também as expectativas para o próximo ano. E para isso, aqui ao meu lado o jornalista José Guilherme Ferreira, na minha frente Elcio Costa e o Dr. Sebastião, que é o nosso colunista, nosso comentarista político. Olá para todos vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Olá para todo mundo. Feliz ano novo, né? Tá quase. Exatamente, o ano quase acabando aí, né? Muitas expectativas para o ano que vem. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Já agradeço também a quem está conectado conosco no Spotify, ouvindo esse podcast, também acompanhando no YouTube, no Facebook. E já convido também a quem está nos ouvindo a acompanhar lá o nosso site sprmais.com.br e acessar todos os destaques regionais, estaduais e nacionais. Muito bem, apresentando aqui esse programa para quem está nos ouvindo, vai ser dividido em 4 blocos, aproximadamente 15 minutos cada um, e a gente vai dividir por assuntos. Primeiro, falar sobre política, depois cidades, depois esporte, aí entra o Pedro Bavuz, nosso jornalista esportivo aqui para comentar sobre os destaques da região, e por fim, o futuro das cidades. Tem bastante assunto para a gente conversar, eu separei aqui os principais. Lá em janeiro, começando o assunto sobre política, lá em janeiro, a grande notícia foi a saída do prefeito aqui de São José dos Campos, o Felício, do PSDB. Isso aconteceu em 18 de janeiro, ele já estava no partido há 28 anos, muitos anos aí de militância dentro do PSDB. O Felício, que foi secretário de transportes, foi assessor de planejamento de comunicação da prefeitura, foi presidente da Urban também durante o mandato do Eduardo Cury. E aí ele anunciou no dia 18 de janeiro a saída do PSDB e disse que ações da gestão estadual e partidária resultaram na mudança política. E a partir disso veio toda aquela história que a gente já conhece, depois ele veio para o PSD. Enfim, Zé Guilherme, muitos anos de militância aí do Felício. Pois é, e agora... Surpresa, né? E agora, vice-governador eleito, né? Foi uma trajetória interessante, não deixa de ser interessante, mas ele, pelo caminho, deixou confusões do ponto de vista político, né? Que muita gente agora está tentando resolver, não é isso, Elcio? Olha, eu acho que esse início de janeiro, esse fato de janeiro, ele determinou o principal fato político na cidade esse ano, que foi a mudança de guarida, né, de um grupo político que estava no PSDB. Felício não mudou sozinho, né? Muita gente veio junto com ele. 200 pessoas. E de cargos importantes, como o prefeito Anderson Farias, né, que veio também acompanhou o Felício nessa mudança. Isso aí deu uma reorganizada, ou segundo alguns, uma desorganizada, né, no quadro político da cidade. Quer dizer, mudou muita coisa no quadro político. Foi uma aposta de risco do Felício, que já vinha sendo gestada em 2021, 2020, e pelo resultado, né, foi diplomado vice-governador essa semana, então o resultado foi positivo. Para ele foi positivo, acredito que uma parte do grupo foi positivo, mas deixa um cenário ainda bastante instável na cidade, pelo menos para as pessoas que ficaram no PSDB. Qual é o futuro do partido? Isso não depende só local, depende do nacional. O doutor Sebastião pode falar também com propriedade, que acompanha aí o PSDB. Sim. É verdade. O que foi bom para a cidade? Porque muita gente fala assim, Felício no governo agora vai ajudar São José. É isso mesmo? O que acontece na prática é o seguinte, né? O Felício atirou no que viu, né? E acertou o que não viu, né? Porque efetivamente a expectativa qual era? A expectativa dele, eu me lanço governador para passar a ser conhecido, né? Para poder, o que ele dizia sempre é que ele gostaria de mostrar para o Estado o que era feito em São José, como um exemplo de administração pública que pudesse ser copiado ou replicado, né? E aí virou vice-governador, né? No meu entender, quer dizer, como foi uma atitude muito drástica, na minha opinião, né? Porque, por exemplo, o Anderson não precisaria ter saído do PSDB. Quando ele saiu, ele entregou a prefeitura, que era do PSDB, gestada há 30, 40 anos, para o Gilberto Kassab, né? Quer dizer, entregou praticamente de mão beijada uma das maiores cidades do país.
do Estado, pelo menos, né? Então isso criou realmente um trauma muito grande e, como você bem disse, o PSDB em nível nacional, né, e em nível estadual também, porque o Rodrigo Garcia não se sabe o que ele vai fazer da vida também, né? Criou uma instabilidade muito grande para o partido. Sabe-se lá se não criou a morte do PSDB em São José, ou pelo menos do ponto de vista institucional, porque as pessoas do PSDB tradicional envelheceram, né, o gás diminui, né? O pessoal mais novo estava diretamente vinculado à administração municipal e migrou junto com os líderes da prefeitura. Resumindo, para a cidade eu acho que é positivo, né? Mas cria um outro problema que é o seguinte: será que o Felício, com eu vou chamar de ingenuidade, tá? Mas não é ingenuidade, mas com a pureza de fazer, a forma mais pura de fazer política, vai conseguir realmente impor alguma coisa numa máquina administrativa muito grande como é a do Estado de São Paulo? Quer dizer, o futuro vai dizer, né? Espero que sim. Pois é, essa questão da crise do PSDB, inclusive o Felício conversou com a gente já em entrevistas sobre essa crise. Convido quem está nos ouvindo a acompanhar lá no nosso site. Tem uma matéria onde o Felício lista 5 motivos para essa crise. Ele diz que não é só culpa do Dória. Nas palavras dele, ele diz que é uma sequência de erros, né? E em fevereiro, como o Dr. Sebastião disse, o Kassab faz o convite para o Felício no dia 8 de fevereiro. Então, entra aí esse período de pré-candidatura. Ficam os dias o Felício sem aquele mistério dele dizendo se vai aceitar, se não vai aceitar, que a gente acompanhou, né, Zé? Mistério de polichinelo. Todo mundo sabe a gente já sabe o resultado, mas fica alimentando a mídia, né? Teorias. Alimentando a mídia. Né? E aí no dia 23 de março é a data que o Felício aceita e ele renuncia no dia 1º de abril. Né? E o último feito, vamos dizer assim, do Felício enquanto prefeito foi justamente o anúncio da Cidade Inteligente de São José. Né? Foi o último grande evento que a cidade vivenciou com ele. E aí em seguida vem aí a chapa com o Tarcísio, depois de um tempão, né, dessa novela, sem saber se ia ser realmente vice do Tarcísio, se ele ia ser cabeça de chapa. No dia 7 de julho, oficializa a chapa com o Tarcísio. A grande questão é que antes do Felício ele chegou a criticar, né, aquela questão do domicílio eleitoral do Tarcísio. Sim. Né? Vocês lembram dessa história, né? Sim. Então foi quando ele virou bolsonarista, é isso? Então, exatamente. É isso? Ele tinha críticas ao Bolsonaro, inclusive, antes, né? Eu acho que mais do que bolsonarista, o Felício é antipetista, né? É o que ele disse pra gente. Mas, obviamente, ele tinha uma tendência favorável ao governo Bolsonaro por ser antipetista. Eu acho que mais que ideológico, foi uma questão de janela de oportunidade, né? Eu não posso ir pra cá, o cavalo passou ali. Mas para cá eu posso ir, o cavalo passou encilhado. Então, na realidade, é uma janela de oportunidade. É isso mesmo. Tem um vídeo, vou pedir para a produção colocar depois na edição, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo pelo YouTube, tem um vídeo, inclusive, do Felício dizendo lá no evento do Bolsonaro aqui em São José, né? Chamando Bolsonaro, nosso capitão do povo, tem que continuar. Foi a partir daí, né, que a população e a mídia começou a dizer, né, essa questão do bolsolício, né, que a gente acabou adotando. Pedi para a produção colocar. Presidente, agradecimento você ter escolhido São José para iniciar a caminhada no estado de São Paulo. Presidente, essa é a verdadeira festa da democracia. Democracia se faz com família. Democracia se faz com as pessoas. O Bolsonaro, nosso capitão do povo, deve continuar sua caminhada para transformar o Brasil. Para quem está nos ouvindo no Spotify, escutou aí, né, o áudio do Felício. E aí, continuando aqui a nossa retrospectiva, né, o Felício, durante a entrevista ao portal SP Rio Mais, ele comentou também sobre as críticas que ele fez ao Bolsonaro. Ele disse que as críticas eram porque, abre aspas, ao longo dos primeiros 2 anos, pouco se fez. Né, e como o doutor destacou, que era uma opção para que a gente impeça o PT. Vou pedir para a produção colocar também o vídeo para quem está nos ouvindo no Spotify e no YouTube. Eu vou repetir aquilo que eu disse na Arena. Na Arena eu disse ao Bolsonaro de que ele é a opção para que a gente impeça o PT de assumir
a presidência da República. Assim como eu fiz e falei em 2018, Zé. Eu gosto muito de coerência na política. Em 2018 eu declarei o voto sem precisar, ninguém estava me cobrando de eu declarar o voto, não. Votei no Alckmin e depois, 2018, votei no Alckmin e depois votei no Bolsonaro. Declarei minha opção de voto no Bolsonaro. A única diferença agora é que o cenário é polarizado e eu declarei já a minha escolha do voto no Bolsonaro. Só lembrando o seguinte, né? Quando o Felício foi ser vice do Tarcísio, a expectativa minha e de muita gente era que o segundo turno fosse Haddad e o Rodrigo Garcia, né? Até pelo fato do Rodrigo Garcia ser governador e ter a máquina na mão, né? E acabou que o Tarcísio ganhou e ganhou bem, né? É interessante lembrar isso, porque quando o Haddad esteve em São José um pouco antes do primeiro turno, e a expectativa do pessoal do PT, né, os militantes, a organização partidária, ele falou, preferimos Tarcísio no segundo turno ao invés de Rodrigo, porque segundo o PT, né, aquela análise deles, era mais fácil derrotar Tarcísio, quer dizer, totalmente equivocada, né, na prática totalmente equivocada. Muito bem, daí vem a eleição do Felício, né? Como governador, como vice-governador, exatamente. Governador, talvez, mais tarde, né? As expectativas que geram aí em torno aí dos bastidores da política, né? E aí, durante uma entrevista ao portal SP Rio Mais, recentemente, se eu não me engano, poucas semanas depois da eleição do Felício, né, Zé? O Felício, ele disse que o governo vai investir forte aí na entrega de obras de infraestrutura na RM Vale, em locais que impactam diretamente a região. Palavras do Felício, né? Vou até pedir para a produção colocar esse trecho aqui na edição. Então, eu não tenho dúvida que o Vale vai ter como retribuição a importância que ele tem para o Estado de São Paulo, em relação a serviços, em relação a geração de emprego, investimentos. Este é o meu foco, o meu objetivo. Vamos trabalhar por todo o Estado, mas a gente tem que ser correto em relação àquilo que o Vale oferece para o Estado e aquilo que ele pode ter de retorno do que ele oferece. Nós vamos fazer isso. Investimento em geração de emprego, investimento em infraestrutura, na segurança pública, com certeza. Dentre aí as obras prometidas pelo Felício, tá aí o compromisso com a segunda fase da linha verde. Ele prometeu a extensão da rodovia Carvalho Pinto até Aparecida, prometeu um novo acesso na subida da Serra do Litoral para motoristas que vêm de São Sebastião e Ilhabela, prometeu a requalificação da Rio Santos, conclusão do Rodoanel Norte em São Paulo e também a criação do Anel Viário Leste em São José. Gera expectativa para a cidade, gente? Vocês acham que a eleição do Felício como vice? Eu acho que a posição do Felício como vice é importante para a cidade e para a região, né? Você tem um interlocutor político, né, com ligação direta com São José, com Joseense, o Vale Paraibano, no Palácio dos Bandeirantes. A questão é, como bem falou o doutor Sebastião, é que precisa ver como é que vai ser na prática a atuação dele. Uma coisa é você ter um cargo, uma mesa, uma sala, secretário. Outra coisa é qual a sua participação no governo. A participação do Felício na campanha foi muito reduzida. Foi bastante reduzida. Tanto que a interlocução com os prefeitos, que muita expectativa que ele viesse a fazer, foi feito por quem assumiu foi o Kassab, Gilberto Kassab. Então, ele teve uma atuação na região, na cidade e na região, mas na campanha, de modo geral, foi bastante reduzida. Como é que isso vai ser no governo? Nós vamos saber a partir de janeiro. Mas esse é o desafio para que ele tenha uma posição um pouco mais objetiva, clara, né, e determinante em determinadas questões. Porque a gente não nega que ele veste a camisa, né? O Felício veste a camisa de São José. Agora preciso saber se ele vai ficar se ele vai ficar no banco ou se ele vai realmente estar jogando, né? Exato. Se ele não vai ser tragado pela máquina, né? Que não é pequena e não é fraca, né? É isso aí. Muito bem, daí no dia 1º de abril, voltando um pouco agora, né, no tempo, né, teve o início da gestão do Anderson Farias, aqui como prefeito, já afiliado ao PSD, no dia 1º de abril, que é exatamente a data em que o Felício renuncia. Então, em seguida, vem aí a posse do Anderson, né? E exatamente um mês depois da posse do Anderson, a gente recebeu ele aqui nos estúdios da SP Rio Mais. Ele disse que a gestão dele não vai ter a cara dele, palavras dele, mas que na verdade vai ser uma continuidade
da gestão do Felício, né? Então não vai ser uma gestão Anderson, vai ser uma continuidade da gestão do Felício. E naquela época, no dia 1º de abril, o Anderson ele assumiu com 2 grandes desafios, né? Que era justamente o impasse da licitação do transporte público e também a definição da reforma da Previdência. Vou pedir para a produção colocar o vídeo do Anderson falando sobre as expectativas para a gestão dele lá no começo da gestão dele, no dia 1º de maio. Faz parte de uma certa, vamos dizer assim, normalidade de que quem assume um governo, né, ele tenha que ter a sua cara. Não terá minha cara. Os meus desejos já estão colocados já nos compromissos do Felício, né, ali onde ao lado dele eu pude escrever todo o plano de gestão. Então, o meu maior desejo é concluir, né, que não são fáceis, né, de concluir, são desafios que a cidade tem, desafios que a prefeitura tem, mas é em concluir todo esse plano de gestão. Tudo bem, Zé Guilherme, impasses que continuam em alta aqui na cidade, nessa questão do transporte público da Previdência, né? O transporte público a gente vê que eles não conseguem fazer a licitação como se pretendia, tem empurrado com a barriga, tem ampliado os contratos e assim vai. Eu acho que o doutor Sebastião acompanha muito bem essa questão da... É interessante, inclusive, que a prefeitura acabou de receber prêmios aí a respeito de mobilidade. Até por... Esse mês, inclusive, em dezembro. Primeiro pela linha verde, né, pela VLP, e segundo por essa tentativa, que não tem outra expressão, né, tentativa de implantar um modelo 100% elétrico e um modelo onde você fatia as partes do serviço, né? A prefeitura, a intenção dela é comprar os ônibus, tá certo? Alugar os ônibus para as empresas, tá certo? E a empresa ela só faz a operação, quer dizer, ela contrata o cobrador, se tiver, contrata o motorista, tá certo? E põe o ônibus para rodar. A captação do dinheiro, o controle do caixa todo, seria feito por uma segunda empresa, tá certo? Que acabou assumido pela Urban. Então, fatiando em 3 partes. Isso é uma coisa nova, né? A expectativa da prefeitura é que isso atraísse, inclusive, investimento estrangeiro. Parece que agora estão se movimentando, mas o grande problema nessa história toda além da mudança do modelo, o fornecimento do equipamento. Você não tem ainda no Brasil uma capacidade de entrega de ônibus elétricos para atender todo mundo. Quer dizer, São Paulo mesmo, a capital, está querendo agora colocar, parece que 200 ou 300 ônibus elétricos numa primeira etapa e também está querendo eletrificar a frota toda num curto espaço de tempo. Além do investimento financeiro que isso representa, tem a questão do fornecimento dos equipamentos. As fábricas, a BioID e parece que a Marco Polo também agora, estão tentando, então, aumentar a produção para tentar atender todo mundo. Então, é complicado. Elcio, a frota é 100% elétrica? Olha, no projeto, na propaganda oficial, sim, né? Na realidade, não, porque tem ônibus que vão rodar, que rodam atualmente e vão rodar, continuar rodando, por exemplo, em linhas que são linhas rurais. Então, possivelmente, esses ônibus, essas linhas não sejam atendidas por ônibus elétricos. Acho que São José é uma cidade moderna, dita tendências de crescimento, desenvolvimento e planejamento urbano. Acho que a questão da frota elétrica é uma questão de futuro, acho que tem que apontar para isso. Eu acho que tem se falhado na construção do modelo, né? As licitações que ocorreram, por exemplo, várias deram vazias, em várias etapas deram vazias. Talvez o modelo, a construção do modelo não esteja atendendo realmente o que existe, tanto de base de produção como de mercado e as empresas que existem ou que operam no mercado estadual, nacional de transporte público. A gente ouviu muito Itapemirim, né? Nesse ano, né? Verdade. A prefeitura, na verdade, deu sorte, né? Porque ela fez o contrato com a Itapemirim e logo a seguir foi a decretação da falência e tal, e ela conseguiu. Queria usar esse exemplo da Itapemirim para lembrar uma coisa, desculpa só interrompê-lo, a questão que o Matheus falou, né? Quando o Anderson assumiu. Quando o Felício foi sair, né? Ele antecipou, ele acelerou vários projetos, né?
inclusive acelerou essa concessão, e essa questão da Itapemirim entrou meio assim no roldão para tentar acelerar e fazer um desfecho rápido da concessão. Realmente a prefeitura ela insistiu durante um certo tempo com a Itapemirim, apesar de vários alertas feitos pela imprensa, feitos pelo sindicato dos motoristas, etc., que a Itapemirim estava num processo de falência. Ela insistiu, mas acabou dando tempo de consertar a bobagem que estava sendo feita. Mas alguns projetos, a própria Linha Verde, a reforma do centro da cidade, vários projetos foram antecipados para que desse tempo para o Felício, pelo menos anunciá-lo, né, fazer um volume bacana para falar, olha, São José é um modelo de gestão. São José realmente vitrine, é um modelo de gestão. Felício saiu para governador, porque ninguém pode sair para vice, né? Mas ele saiu para governador e conseguiu realmente uma posição importantíssima na carreira dele e acho que para a cidade também. Agora, deixa o Anderson com umas heranças aí para resolver. Transporte é uma delas? É uma delas, sabe? Mas também tem outras coisas, né? Comprometimento, dívida deixada na gestão. O dinheiro do Instituto... A dívida do IPSEM, né? Então, a dívida do IPSEM, né? Então, na realidade, o Anderson ganhou vamos dizer assim, um grande presente, né? Que foi a prefeitura. Ele detém hoje a caneta, senta lá no gabinete principal do 7º andar, mas também ganhou vários desafios. Aí eu acho que ele está sendo político quando fala que a gestão vai ser a cara do Felício e não a dele, mas ele precisa assumir porque o abacaxi quem vai descascar daqui a 2 anos, inclusive na campanha eleitoral, vai ser ele. Muito bem, será que o Bolsonaro foi político também, Elcio, quando ele visitou Aparecida? Esse é o próximo assunto que eu quero falar aqui, né, indo um pouquinho mais para frente, no dia 12 de outubro, né, dia da padroeira do Brasil, aí, segundo a tradição católica, falando agora sobre eleições nacionais, mas que ainda assim impactam aqui a nossa região. O Bolsonaro visitou lá Aparecida e naquela ocasião apoiadores do presidente xingaram a imprensa, né, xingaram profissionais da Vanguarda, do SBT, da UOL e inclusive da TV Aparecida. Essas cenas foram flagradas ao vivo, tem tudo registrado na internet, né, apoiadores que vestiam ali as cores verde e amarela, né, que na época foi que ainda é, aliás, muito ligado ao presidente Bolsonaro. E durante a celebração da principal missa lá na Basília pela manhã, o arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes, ele chegou a afirmar que era preciso combater o dragão do ódio e da mentira. Ele não citou Bolsonaro, né, Bolsonaro não estava presente nesse momento, mas por muitos críticos aí, comentaristas políticos da época, atribuíram essa fala do bispo ao Bolsonaro, porque no ano passado o bispo já havia dito que pátria amada não pode ser pátria armada. Então muitas pessoas relacionaram essa fala com o Bolsonaro. Ele não citou o Bolsonaro, mas muitas pessoas relacionaram. Você acha que a visita de Bolsonaro foi política, Elcio? Olha, 100% política. Ele era candidato à reeleição, né? 12 de outubro, né? No meio do primeiro, do segundo turno. Poucos dias, né? Então, mas isso faz parte. Ele não foi o primeiro candidato a visitar Aparecida em campanha e não vai ser o último. A Simone Tebet também visitou, né? Sim, mas é natural, né? Por exemplo, vários políticos têm esse costume. Bolsonaro foi uma visita assim... Ele não tem extemporânea, né? Obrigado pelo socorro na palavra. Mas é 100% política. Mas mais importante que xingar a imprensa, porque isso nós já estamos acostumados, né? Então, mas pele dura, né? Pele dura, né? Xingaram até o arcebispo de Aparecida e outros padres, etc., quando alguns religiosos tentaram conter, né, a multidão que, com seus gritos, slogans de campanha e tal, eles foram ofendidos. Eu acho que a grande conquista que nós podemos ter depois, passada a eleição, 2023, é a pacificação do debate político. Vai voltar a ser tranquilo? Acho que não. Mas pelo menos não vai ser assim tão injetado, com sangue tanto nos olhos. Tão intolerante, né? Intolerante. Porque acho que a criação de consensos é a arte da política. Lógico. O enfrentamento não é positivo se ele for feito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se a gente conseguir ter um país mais pacificado a partir de 2023, acho que é a grande conquista das eleições desse ano. Agora, tem uma coisa que eu não entendo muito nessa história aí da visita Aparecida, é o seguinte: quem foi o marqueteiro que aconselhou ele a fazer isso? Porque foi uma antipropaganda total para ele, né? Porque, na minha opinião, só tem um político
que pode ir à Aparecida e ninguém vai falar nada, porque ele é devoto da Nossa Senhora, a esposa é devota e ele frequenta a Aparecida, que é o Geraldo Alckmin. O resto, tudo é encenação. Essa que é a grande verdade, né? Muito bem. E daí, passando aqui um pouco mais para frente, o Bolsonaro não vence as eleições, né? O Lula do PT ganha a presidência, mas falando aqui da nossa região, eu queria falar sobre os deputados regionais que foram eleitos, porque a gente teve um número muito grande de candidatos de São José, de Taubaté, também de outras cidades aqui, mas principalmente São José, e o Vale só conseguiu eleger 3, né? Que é a Letícia Aguiar, para deputada estadual do PP, ela recebeu 68,5 mil votos. O Dr. Elton, que era vereador daqui de São José dos Campos, eleito deputado estadual pelo PSC, com 46 mil votos. E o Milton Vieira, que tem o domicílio eleitoral dele aqui em São José dos Campos, a gente coloca ele nessa lista por conta do domicílio eleitoral, mas que ele nunca teve uma atuação voltada aqui para a região. Ele foi reeleito deputado federal pelo Republicanos com 98 mil votos. E ficaram de fora 2 grandes nomes aqui da região, um deles, o medalhão Eduardo Cury, do PSDB, que teve 92 mil votos, não conseguiu se reeleger para federal, e o Sérgio Vitor, do Novo, que teve 41 mil votos, mais do que ele teve em 2018, mas que não conseguiu se reeleger aí devido ao coeficiente eleitoral, enfim. Continuamos subrepresentados, né? É lamentável porque uma região que tem 2 milhões de habitantes não poderia eleger 3 deputados federais, 4 ou 5 estaduais, e não consegue. Isso aí só vai mudar quando a gente tiver o voto distrital, né? Porque realmente, você não deve ter levantado aí, mas a gente sabe que são milhares de votos de estrangeiros que vêm pegar seus votos aqui no Vale e não sabe nem onde fica Paraibuna, né? Então é complicadíssimo. Enquanto não mudar o sistema eleitoral, vamos ficar assim. E lembrando, né, Elcio, que a ACI, Associação Comercial e Industrial, o Vale, a Band, fizeram uma campanha, né, para o voto que vale, o voto que vale, né? Olha, a questão é chegar ao eleitor, sensibilizar o eleitor, né? E a campanha foi feita muito em redes sociais, WhatsApp, etc. Isso não sensibilizou o eleitor. Mas a necessidade de ter uma bancada regional é flagrante, né? E nós perdemos 2 deputados que são deputados extremamente ativos, né? Eduardo Cury, como federal, é um deputado representativo, ele leva as demandas da região, da cidade para Brasília, ele é importante, como o Sérgio Vitor também era. Parabéns, né, aos eleitos, né? Foram também diplomados agora na segunda-feira, a Letícia, o Dr. Elton e o Milton. O Milton tem tido uma atuação mais local, é preciso a gente acho que quebrar um pouco esse estigma que ele é um estrangeiro, né? Ele tem tido uma atuação mais local, tanto na região como na cidade. Mas eu acho que nós perdemos oportunidades, né? Cidades, por exemplo, como Taubaté, a região do Vale Histórico, Guará, por exemplo, o Litoral Norte, deveriam ter representantes na Assembleia Legislativa e até na Câmara Federal. É mais uma oportunidade que a gente deixa de ter representantes. Isso aí é emenda, recursos para a região e investimento. Você citou, por exemplo, um monte de projetos aí que o Felício falou que para o governo. Se não tiver força política e pressão política, não sai. E antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria destacar 2 personalidades aqui da região que estão na equipe de transição do governo federal, que inclusive foram candidatos nas eleições desse ano, mas que não ganharam, que é o Ricardo Galvão, né, que foi presidente do INPE aqui de São José, ele teve repercussão na mídia, né? Diretor-geral do INPE. Exatamente. Ele teve repercussão na mídia lá em 2019, com toda aquela história, né, que veio do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do general Heleno, sobre a inconfiabilidade das pesquisas do INPE. Ricardo Galvão, que teve 40 mil votos, não se elegeu. E a Lorene, de Taubaté, que também já foi candidata a prefeita lá na cidade, teve 29 mil votos, também não conseguiu se eleger, mas está na equipe de transição do governo federal, né, Elcio? Olha, eu acho que tem muita gente boa, não sei se citou 2 nomes, mas existem outros também, tanto no nível federal como estadual, tem muita gente boa da região participando dessa transição, né? E acho que a região é muito importante, ela tem gente qualificada, cérebros, produz muita gente qualificada, e acho que isso é importante. Projetos da região estão sendo levados, por exemplo, para o governo do estado.
né, para serem discutidos como é que isso se aplica de uma forma mais macro, né? São José, por exemplo, é um exemplo na área de segurança pública, né? A formação do São José Unida, se não me engano, né, que é juntando todo mundo para discutir os problemas, investimento muito pesado em tecnologia, é um modelo que pode ser adotado. As câmeras, as câmeras, né, na área de segurança pública e outros modelos. Acho que isso é importante e é importante a gente aumentar a representatividade. Já que não tem deputado, pelo menos que tenha gente competente nossa nas esferas de governo. Muito bem, para quem está nos acompanhando no YouTube, eu vou chamar o intervalo. Na sequência a gente fala sobre cidades, São José, Taubaté e também Litoral Norte. Antigamente a rotina dela era toda bagunçada. Ela tem horário agora para dormir, ela tem hora para acordar. Agora, os alunos da rede municipal contam com atividades no contraturno com foco na formação intelectual, afetiva, social e cultural. É o Projeto Escola 5.0 revolucionando a educação em São José. Esses projetos não podem deixar de existir na escola. Ajuda muito essas crianças. Inteligente é investir em educação. São José dos Campos, uma cidade inteligente. A Prefeitura cuida de Taubaté por você. Batemos recorde na geração de emprego. Realizamos mutirões da saúde. Abrimos vagas nas creches. Entregamos escrituras de casas. Realizamos obras de infraestrutura. E reforçamos a segurança nas escolas. Ainda temos muito a fazer, mas está na cara que Taubaté é uma cidade melhor para você a cada dia. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. Já conhece a melhor internet por fibra ótica da região? Vem para a NIP-BR com planos a partir de 230 MB por R$ 99,90. Assine e ganhe o Paramount Plus. Acesse nipfiber.com.br e viva a experiência NIP-BR. O Natal chegou em Caçapava. Dia 3 de dezembro tem a emocionante chegada do Noel de helicóptero, a inauguração da casa do Papai Noel e da decoração de Natal. Todos os dias temos a visita ao Noel das 14 às 21 horas com decoração e espaço para tirar fotos na Praça da Bandeira, além de shows musicais e apresentações artísticas. Natal Caçapava em movimento. Um cuidado que movimenta os sonhos da nossa cidade. Realização Município de Caçapava. Muito bem, seguindo aqui a retrospectiva, segundo bloco agora, para a gente falar sobre cidades, falar sobre São José dos Campos. A gente conversou já agora há pouco sobre a questão da mobilidade urbana, falamos sobre a linha verde, falamos sobre a Previdência, e agora eu queria colocar um assunto que está muito em alta, que é a questão do banhado aqui de São José dos Campos, né? A comunidade Nova Esperança, que é alvo de disputa na justiça há muitos anos. 476 famílias irregulares moram no local, segundo informações da prefeitura, né? E a questão gira em torno aí porque, de um lado, a prefeitura pede a reintegração de posse com a retirada dos moradores do local, né? E no dia 23 de agosto, olha só, começou essa novela. Começou não, já vinha há um bom tempo, mas em agosto teve um fato interessante, ó. A prefeitura comandou uma ação realizada pela Polícia Militar, que demoliu 7 casas na comunidade, né? O banhado diziam que eram de moradores, a polícia disse que era para combater o tráfico de drogas, né? Teve muitos protestos, inclusive aqui no Jardim Colinas. Vou pedir para a produção colocar enquanto a gente vai conversando alguns vídeos desse protesto. A gente esteve lá, a gente gravou alguns vídeos e a novidade é que ontem, dia 20 de dezembro, né? O TJ, que é o Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar que autoriza a prefeitura a retirar parte das famílias de forma imediata. Segundo essa decisão, apenas as famílias que estão dentro da área do Parque Natural Municipal do Banhado, que integra, né, uma área de proteção ambiental, somente essas famílias que vão poder ser retiradas, né? Uma novela aí que dia após dia a gente acompanha, que ontem teve um novo capítulo, né, Zé? Pois é, certamente a Defensoria vai mudar essa decisão, né? Porque é isso que tem acontecido. Se a gente for levar em conta a história desse movimento do banhado, como o Elcio sempre diz, é um vai e vem, né? Uma decisão para lá, uma decisão da justiça para cá. Como é que é isso, Elcio?
Olha, essa novela não começou agora, né? Talvez é mais antiga que as novelas da Janete Claire ou da Glória Magadã, né? Nos anos 60. Ela tem mais de 80 anos, aquela região lá é ocupada há mais de 80 anos. Então não é uma questão simplesmente fácil de resolver. Acho que as decisões judiciais, elas vêm e vão. Antes da decisão do Tribunal de Justiça, a notícia era que a Justiça tinha multado a Prefeitura pela demolição considerada irregular de casas ali, né? 10 mil reais, foram 7 casas demolidas, 10 mil reais, uma multa de 70 mil reais. E acho que esse impasse jurídico vai prosseguir, né? Ontem o prefeito até anunciou um processo, como vai ser o processo de desocupação, vai montar uma tenda lá na Praça Afonso Pena, se não me engano, 20 de janeiro, ofereceu uma série de benefícios para as pessoas saírem. Eu acho que esse arcabouço está correto, de tentar retirar, né, as pessoas de lá, mas eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Talvez a forma, a estratégia tem avançado pouco ao longo dos anos. A prefeitura está com uma estratégia, vamos dizer assim, chamada de confronto com a questão, com os moradores. Ali tem muita gente boa e tem muita gente complicada. E a influência do crime organizado, do tráfico de drogas ali é grande. Nós temos uma base da Guarda Municipal na entrada ali do banhado do Jardim Nova Esperança. Reduziu a criminalidade, reduziu o tráfico nesse período, essa base está lá há mais de um ano. Reduziu? Eu não tenho essa informação. Ali é um problema de décadas, né? Eu acho que talvez a estratégia seja construir seja mais negociada e de consenso do que simplesmente o confronto. O confronto avançou pouco. Nós temos uma decisão de um lado, uma decisão do outro, tira aqui, volta ali, e eu, sinceramente, acho que existe a necessidade de resolver a questão da criminalidade naquela região. Isso interfere com o centro da cidade, com o comércio do centro da cidade, com os moradores do centro da cidade, afasta investimentos ali. Já pensou aquela orla do banhado, por exemplo, com restaurantes, bares, mirantes, etc., muito mais do que já tem, né? Mas eu acho que a estratégia de confronto que vem sendo adotada, eu tenho dúvida se ela é tão eficaz quanto parece. Então, Sebastião, tem o lado da saúde, né? Sim. O Elcio falou aqui do grande problema do tráfico, né? Uhum. Que lembrando que tem gente que vende e gente que vai comprar. Lógico. Sim, claro. E eu queria que o senhor falasse um pouco do problema da saúde. Então, começa pela questão de esgoto, né? Quer dizer, você, como é uma área, muitas terras ali são de turfa, né? Quer dizer, além da questão da possibilidade de incêndio espontâneo que pode haver com barracos em volta, né? Quer dizer, aí eu fico pensando, o bombeiro já deu um laudo dizendo do risco disso acontecer. Agora eu te pergunto, Elcio, se acontecer de morrerem lá 5, 6 pessoas ou 10, seja alguma pessoa que seja, num incêndio desse tipo, quem vai ser responsabilizado, né? O judiciário, a defensoria, a prefeitura? O pessoal fala assim, que estão lá há décadas e não acontece nada. Pois é, mas do ponto de vista de saúde. Sim, mas acontece o seguinte, né? Uma coisa é você, em 1950 devia ter lá 1 ou 2 famílias. Hoje você tem 400 famílias. Você vem dizer para mim que não tem caso de diarreia nas crianças lá? Uhum. Claro que tem. Quer dizer, porque você não tem esgoto, você não pode fazer esgoto pelo tipo de terreno que tem lá e por ser área de preservação e ocupação irregular. Então é uma situação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Quer dizer, o problema todo é que toda solução complexa, né, pode ter uma solução simples e errada, né? Então, resumindo, não é fácil resolver o problema. Na minha opinião, acho que o primeiro fato a ser feito seria a ocupação da região, do ponto de vista da ordem pública, para eliminar qualquer tipo de vínculo com o tráfico. Porque, com certeza, o tráfico impede, até por pressão, que muitas famílias tenham a decisão de sair. Impede a negociação. Impede a negociação. Só para vocês terem uma ideia, a prefeitura está oferecendo 110 mil reais por família que saia de lá. Quer dizer, não é pouco dinheiro. Para mim não é pouco dinheiro, muito mais para quem está naquela situação lá. Além do auxílio moradia, auxílio aluguel, tudo isso. Então, tem alguma coisa por trás disso que realmente, tirando aquelas pessoas que existem lá, que estão lá há 50 anos, que são poucas, tá certo? Quer dizer, os outros que estão lá há pouco tempo, tem algum tipo de pressão que
que impede realmente que essa negociação avance. Vamos esperar um consenso, né? Acho que a gente consenso aqui na se SPI, constrói, né? Consenso se constrói, não se impõe. E eu lembro uma questão que foi muito usada no Rio de Janeiro tempos atrás, né? Quando onde a presença do Estado inibe a ação do tráfico. Quando o Estado sai, o Estado que eu falo é o poder público, né? Quando o Estado sai, você abre um espaço para que criminosos ocupem, sejam traficantes, milicianos, etc, etc. No Rio de Janeiro o caso é mais complexo que aqui. Então acho que é uma ação efetiva do poder público, uma presença do poder público na construção de um consenso que talvez seja uma solução melhor do que o simples enfrentamento. Às vezes, me parece, que a posição do poder público é mais de marcar posição. Somos contra, queremos tirar. Mas qual a ação efetiva que se avançou de metro, quilômetro, né, efetivamente nesses últimos anos? Eu acho que o avanço foi pouco. Elcio, mas aí me lembra a questão do Pinheirinho, né? Quer dizer, o judiciário, nesse aspecto, ele atrapalha bastante por não tomar decisões de forma mais rápida, né? Porque acaba que a coisa também se arrasta por causa desses questionamentos. E aí eu fico pensando o seguinte, a defensoria, será que ela avalia tudo isso que nós estamos discutindo aqui? Ou ela só avalia o fato de ser uma pessoa, entre aspas, indefesa, sobre a qual o Estado está querendo se impor? Independente das motivações. Essa pergunta tem que ser feita por defensoria pública, mas eu acho que o defensor público muitas vezes cumpre a sua função, que é defender o cidadão, né? Então acho que nós estamos analisando o caso de uma maneira macro, né? Vivendo a questão da cidade, a cidade para o banhado. Para a cidade seria interessante não ter um núcleo de traficantes ali. Não ter, ou às vezes para o comerciante seria interessante a pessoa que faz um pequeno furto na sua loja não fugir diretamente para o banhado, às vezes de uma forma fácil. Às vezes não, já vi a ação da polícia rápida pegando a pessoa antes mesmo dela descer a ladeirinha ali. Agora, essa é a visão da cidade. Agora, o morador que está lá, ele tem direito, né? Porque lá volto a falar, não existe só o traficante, não existe só o bandido. O morador, ele tem o direito. Então, por isso que eu acho que a questão é de construção de consenso. Agora, como é que vai se construir esse consenso? Demora, vai dar trabalho, vai ser desgastante, mas volto a falar, a ação do jeito que está, ela avançou pouco. Nós temos uma base da Guarda Municipal, por exemplo, lá há mais de um ano. Ela está imobilizada lá, já se tentou bloquear o acesso do banhado por outras vias, né? Ali no final da Borba Gato, ou mesmo por outro lado, na questão daqueles prédios antigos da Argon que estão sendo retomados. Mas essas estratégias também deram errado. Os acessos foram reabertos, né? Então, eu acho que a construção do consenso dá mais trabalho, é mais difícil, mas talvez o final seja mais positivo. Mas é o seguinte, Elcio, hoje o defensor público, em entrevista, ele declarou o seguinte, que o que tem que ser feito lá é reurbanização e que não se faz isso por motivo político. Quer dizer, isso vai contra todos os laudos técnicos que dizem que não se pode fazer a urbanização daquela região e se manter as pessoas lá. E é aí que vem a dúvida, né? Quer dizer, uma coisa é ele lutar pelo indivíduo, pelo cidadão, no sentido dele ter uma condição boa de moral, sair de lá, querer receber uma indenização por sair de lá. Outra coisa é insistir em que as pessoas permaneçam, que seja feita uma regularização, que, segundo os órgãos técnicos, não é possível. Eu acho que hoje a discussão é extremamente entrincheirada, exatamente porque cercou-se uma solução, as ações de confronto, de lado a lado. Então, a prefeitura tem uma série de laudos que falam uma coisa, o defensor defende de uma certa maneira, a justiça, nas suas esferas diferentes, ora tem uma decisão para um lado, ora tem uma decisão do outro, e hoje nós temos posições entrincheiradas. Enquanto continuar assim, nós vamos ter essa questão do banhado sem solução por mais alguns anos. Perfeito. Um outro fato que prejudicou os moradores de São José, saindo agora ali da região do banhado, mas indo para o Urbanova, foi bem recente, inclusive, é a questão dos alagamentos ali, né? Por conta das fortes chuvas que São José passou nas últimas semanas, não só lá no Urbanova, mas também no Jardim Morumbi, tiveram alguns registros. Vou pedir para a produção colocar o vídeo do Urbanova alagado ali na região, ali da entrada do Urbanova, e eu acho que a grande questão é porque o Urbanova hoje ele só tem uma entrada ali, né? Então, alagou ali, prejudica tudo ali, né? Você faz trânsito, atrapalha os pedestres, enfim.
só tem um acesso, então isso acabou prejudicando bastante ali os moradores, né? A Urbanova precisa de uma segunda ponte. Isso aí precisava há 10 anos, precisava há 20 anos, e cada vez mais a cidade cresce para lá, né? Se um dia sair aquela ligação, por exemplo, de Jacareí, São José, ali pela Univap, né? Pelo Rio Comprido, lá chegando na Univap, por exemplo, vai aumentar o tráfego ali, o tráfego de carros ali. Então ali precisa de uma segunda ponte urgentemente, um novo acesso urgentemente. Agora, São José voltou a sofrer com o problema de chuva, né? Isso não é culpa de ninguém, a cidade cresce e às vezes o Ribeirão fica obstruído, as galerias ficam obstruídas, mas precisa de uma solução, de uma nova atenção. Tem mais áreas pavimentadas, impermeabilizadas, né? Exatamente. O asfalto vai crescendo, dificulta a absorção da terra. Nos anos 90, São José teve vários bairros com problema. Isso foi solucionado por ação da prefeitura na época. Em vários anos, né? Foram várias obras. Exato. Foi no governo Cury, eu lembro de várias ações do governo Cury, né? Na área do Cambuí, etc. Agora, precisa redobrar essa atenção. Acredito que é o mesmo grupo de engenheiros que trabalha há 300 anos quase, eles têm essa atenção, mas a Urbanova especificamente precisa de um novo acesso. A Urbanova vai sair uma ligação pelo Jaguari, né? E vai ficar pronta talvez até o final do ano que vem, que resolve a questão emergencial. Se você tiver um bloqueio, você pode sair por lá. O que a prefeitura alegou nas entrevistas é que uma obra particular que está sendo feito, estão sendo feitas várias obras ali na Leão de Moura. Uma delas quebrou e interrompeu a galeria de drenagem pluvial da avenida, porque realmente não acontecia, né? Não ocorria. Foi um fato pontual que, teoricamente, deve ser resolvido, né? O fato pontual, mas o fato pontual ponto crucial, né? Um ponto crucial acabou levando à consideração que, olha, faz tempo que precisa de um acesso novo ali. E saindo de São José dos Campos e indo para Taubaté, o grande marco da cidade, né, a grande notícia que impactou aí a cidade é a questão do ensino médio, né? A prefeitura vai deixar de oferecer o ensino médio na cidade a partir do primeiro semestre do ano que vem. Nem todas as cidades oferecem o ensino médio municipal, era um diferencial de Taubaté. São José, por exemplo, não oferece esse tipo de ensino. A decisão foi tomada após o recebimento de notificações do MEC e do TSE, o Tribunal de Contas do Estado. E segundo a Prefeitura, essa medida é para priorizar a oferta de vagas em creches, ensino infantil, ensino fundamental e ensino integral. O que você acha disso, El? Será que vai mudar muita coisa lá na cidade? O cidadão muda bastante, né? A atuação do município no ensino médio sempre foi efetiva e era até histórica na cidade. A questão do governo Saldi é que é a questão do cobertor curto, né? Ele tem uma dívida do CAF que ele herdou do governo anterior, do Ortiz Júnior. Ele está tentando outro empréstimo, já foi aprovado pela Câmara do Desenvolvimento de São Paulo de 86 milhões, e é cobertor curto. Ele tem que começar a podar para poder ter dinheiro de investimento. Ele vai ter daqui a 2 anos uma eleição e ele precisa ter obra para mostrar, né? Por isso que ele quer fazer uma prefeitura nova, lá perto da rodoviária. Uma coisa que apareça, né? Coisas que apareçam, tirar a iluminação do centro, né? Exemplo que está sendo feito em São José, né? Tirar a posteamento, né? Aterrar os fios no centro da cidade, o que muda bastante. Taubaté é uma cidade de calçadas estreitas. Se você tirar os postes de cimento ali, muda o centro da cidade. E a própria questão da mudança viária ali, né? Constrói viaduto, não constrói viaduto, o que vai fazer? Agora, é a questão do cobertor curto. Para o cidadão, atrapalha. Existe um histórico da ação do município no ensino médio. A rigor, né, o que acontece na prática é que o ensino fundamental é de responsabilidade da prefeitura. O ensino médio seria de responsabilidade do Estado, né? Então ele está se aproveitando dessa questão para diminuir o custo. Exatamente. A questão dele é simplesmente caixa. Ele precisa... O dinheiro, ele precisa pagar a dívida. A dívida do CAF é em dólar, né? Um contrato que foi... Não é uma revolução educacional. Não, ali é uma questão de cobertor curto mesmo. É uma questão de definir prioridades. Se você tem 20 reais para gastar e de repente esses 20 reais se transformam em 10, você vai falar, o que eu vou
tomar de lanche hoje, né? Eu não posso, né, comer o misto quente e a Coca-Cola. Eu vou tomar um café e um pão com manteiga. Ali é questão de cobertor curto. Um churrasquinho grego no centro de São Paulo. É, por aí. Sem farofa, porque a farofa é mais cara, né? Muito bem, indo para o litoral norte, a grande notícia do ano é a Tamoios, né? Finalmente foi entregue aí, nesse ano, as obras do trecho da Serra da rodovia dos Tamoios. O investimento foi mais de 3 bilhões de reais e levou 6 anos para ser concluída. Esse novo trecho aí é destinado para motoristas que trafegam no sentido do litoral norte e São José dos Campos. Impacta muito a vida do cidadão, Zé? Eu acho que sim, né? Mas a gente tem ainda uma questão a resolver em relação às velocidades, né? Eu acho que, do ponto de vista... A estrada tá boa agora, né, doutor Sebastião? Sim. Tem que aumentar a velocidade? Ali tem 2 problemas, né? É porque o Rodrigo Garcia disse que já tá tudo licitado e vai resolver. O primeiro é que a estrada, ela, vamos dizer assim, sentando em Caraguá, a Serra Nova, ela tá mais em direção a São Sebastião, pro lado de São Sebastião. Então tá faltando um acesso de São Sebastião para essa serra. A sinalização de acesso em Caraguá é muito ruim. Se você não presta atenção, você passa reto, entendeu? Você vai ter que ir lá na frente e voltar. Então entregaram meia boca ainda? Entregaram a estrada pronta, mas é a tal história dos entornos, né? Porque, na verdade, tem outra obra que está parada há muito tempo, que seria a saída da Tamoios em direção a Martim de Sá. Tem até um túnel pronto e tal, que já ajuda, desafoga muito aquela confusão. A questão da velocidade, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o secretário de Transportes aqui, e ele até disse que ia estudar e tal. Exatamente, o João Otaviano Machado. Né? A minha questão toda é a seguinte, na verdade, o fato concreto é o seguinte, no mundo todo há um movimento de redução de velocidade. Tá? Inclusive na França teve um movimento grande agora em Paris, só pode ser no máximo 30 km por hora e tal, porque efetivamente o número de mortes no trânsito está diretamente relacionado com a velocidade. É claro que se você for atropelado a 30 km por hora, é uma situação. Atropelado a 50 km por hora é outra situação. Então é sempre difícil falar em aumentar a velocidade. Mas o problema é quando você faz a comparação de outras estradas que têm uma condição muito pior do que a Tamoios e tem limites de velocidade maiores. Então, quer dizer, é muito complicado realmente. Eu acho que passar para 90 por hora, por exemplo, já é uma melhoria muito grande e não deve ter um grande impacto nos acidentes. Porque, na verdade, os acidentes, a maior parte dos acidentes que acontecem na Tamoios são daqueles que estão a 120. Não é o que respeita a velocidade. Mas tem que ser revisto, tem que ser revisto. Agora, em relação à rodovia, né, é uma grande rodovia, né, e a gente viu o quanto de tecnologia impressionante foi usada, né? E a gente fica orgulhoso, eu acho, de ver essa pujança da engenharia civil. Hoje a Tamoios, com essas obras, ela é uma rodovia extremamente, para ser admirada como obra de engenharia, né? Você pegando para subir de Caraguá para cá, por exemplo, o carro não sente que você está subindo. Não. Né? E são a sucessão de túneis grandes e você vence uma altura muito grande em pouco tempo e você não tem a sensação de que o seu carro está subindo. Então é uma obra de engenharia fantástica. Acho que essas questões de contorno sul, contorno norte, vão ser resolvidas. Obra pública, você sabe quando começa, não sabe quanto acaba, né? Nem quanto vai custar, né? O perigo tá aí, né? Tem que ficar de olho exatamente no quanto vai custar. A Tamoios ficou parada no começo do governo Dória, é bom a gente lembrar, né? Foi uma questão muito mais política do que técnica, né? Deu uma mascarada, falou que tinha problemas, etc. Mas na realidade ele não queria dar continuidade numa obra de um governo que ele ia ter que acreditar para o governo anterior que, né, existia sempre uma saia justa com o governo anterior. Mas eu acho que isso vai ser resolvido. A questão do acesso ao Porto de São Sebastião é estratégica, né? Tanto para o turismo quanto para a economia, é uma grande obra. E é uma grande obra de engenharia. Quando resolver a questão também do contorno norte em direção a Martim de Sá, a saída de Ubatuba, você mudou o cenário do trânsito ali na região, naquela entrada de Caraguá, né? Aquela rotatória ali, né? Ali era um inferno, né? E lembrando que vias, né, as estradas,
ruas e avenidas são vetores de desenvolvimento. Você está abrindo espaços novos para ser ocupados às margens dela, né? E tem um fato muito importante na construção dessas estradas novas. Quando foi construída a primeira pista da Imigrantes, cada pilar daquele que eles construíam devastava um raio da ordem aí de 1 quilômetro ao redor do pilar. O pessoal chegava com máquina, arrebentava tudo, tal, isso aqui. Quando fizeram a segunda pista da Imigrantes, a pista de subida, isso já caiu para 100 metros. E parece que na Tamoios foi da ordem de 20, 30 metros ao redor do pilar. Só que, obviamente, facilmente reconstituído, né? Vocês devem ter visto vídeos, eles com os elevadores por cabo, para levar as coisas e tal, para não impactar o meio ambiente. Muito importante isso. É um exemplo de engenharia, né? Muito bem, como bem lembrado pelo Dr. Sebastião, a SP Rio Mais entrevistou o secretário de Transportes, o João Otaviano Machado Neto, e já convido a quem está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, a procurar lá no nosso YouTube a entrevista completa, onde ele dá outros detalhes sobre a Tamoios. E com essa análise a gente encerra o bloco de cidades e em seguida a gente vai falar sobre esporte, os destaques do esporte regional. Para quem está nos assistindo no YouTube, depois dos comerciais. Antigamente a rotina dela era toda bagunçada. Ela tem horário agora para dormir, ela tem hora para acordar. Agora, os alunos da rede municipal contam com atividades no contraturno com foco na formação intelectual, afetiva, social e cultural. É o Projeto Escola 5.0 revolucionando a educação em São José. Esses projetos não podem deixar de existir na escola. Ajuda muito essas crianças. Inteligente é investir em educação. São José dos Campos, uma cidade inteligente. A Prefeitura cuida de Taubaté por você. Batemos recorde na geração de emprego. Realizamos mutirões da saúde. Abrimos vagas nas creches. Entregamos escrituras de casas. Realizamos obras de infraestrutura. E reforçamos a segurança nas escolas. Ainda temos muito a fazer, mas tá na cara que Taubaté é uma cidade melhor para você a cada dia. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. Tantos bons momentos pra guardar. Os sinos são motivos pra lembrar e rir e celebrar de novo. Um novo Natal, um cheiro de carinho, tomando conta da cidade. Ah, o amor que não tem fim. Assim é o amor de verdade que nasce no Natal. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Natal com sabor de saudade. Vale Sul Shopping. Natal com sabor de saudade. O Natal chegou em Caçapava. Dia 3 de dezembro tem a emocionante chegada do Noel de helicóptero, a inauguração da casa do Papai Noel e da decoração de Natal. Todos os dias temos a visita ao Noel das 14 às 21 horas com decoração e espaço para tirar fotos na Praça da Bandeira, além de shows musicais e apresentações artísticas. Natal Caçapava em movimento. Um cuidado que movimenta os sonhos da nossa cidade. Realização Município de Caçapava. Seguimos com a retrospectiva 2022 e agora a gente fala sobre esporte. E para isso, a gente recebe aqui na nossa mesa, na nossa bancada, Pedro Bavuzzo, ele que é jornalista esportivo do portal SP Rio Mais. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Zé. O Elcio aqui também com a gente. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu esse ano aqui no esporte do Vale do Paraíba. Muito bem, o Dr. Sebastião está aqui do nosso lado. Daqui a pouco ele vai voltar para falar sobre cidades novamente. Mas para a gente falar sobre esporte, Pedro, o São José EC
e o EC Taubaté. É importante a gente não confundir a ordem aí das palavras, né? O ano para a dupla São José e Taubaté foi bem abaixo do esperado, né? Quando a gente fala de esporte aqui na região, a gente tem que falar do futebol primeiramente, porque primeiramente o futebol é o grande esporte do país. E quando se fala em futebol no Vale do Paraíba, é o São José Esporte Clube e o Esporte Clube Taubaté, né? Também a gente não pode também comparar, confundir os dois, né? Mas assim, na Série A2, né, que é a divisão de Taubaté disputa, o Taubaté montou até um bom time, né, para essa temporada, né? Fez até uns bons jogos. O Taubaté da sua cidade, né, Elcio? Fez até umas boas contratações, né? Mas devido também, né, aos outros times da Série A2 também que eram muito fortes, o Taubaté quase caiu para o rebaixamento, quase caiu para a Série A3, que é onde o São José disputa, né? E agora falando do São José, o São José montou também um bom time, né? Melhor dizendo, um time mediano, ao contrário do Taubaté, só que ele teve um resultado muito melhor que o Taubaté, inclusive foi até para a fase eliminatória. Fez até uma primeira fase muito boa, inclusive, né? Terminou ele entre os primeiros, mas na fase eliminatória não foi nada bom, né? Enfim, né? O ano acabou, né? E praticamente o ano das duas equipes acabou aí no primeiro semestre, né? As duas equipes não disputou as competições no segundo semestre, né? Que é a Copa Paulista e a 4ª Divisão Paulista, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E a gente não pode esquecer de falar do Atlético Guaratinguetá também, né, Pedro? Exatamente, né? Exatamente. 4ª Divisão. Na verdade, o Atlético Guaratinguetá ele não disputou a 4ª Divisão, né? Quem disputou a 4ª Divisão foi o Joséense e o Mantiqueira, né, que caíram na segunda fase, mas o Atlético Guaratinguetá, né, que foi um time que foi fundado, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, de 2021, já tem praticamente um ano de vida, e já vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano que vem. A equipe que disputou aí, né, as competições de base, né, do futebol paulista desse ano, Sub-20, Sub-17, por aí, trouxe dentro do seu elenco de categorias de base o filho do Ronaldo, o filho do Rivaldo, na verdade, é tudo igual, Ronaldo, Romário, Rivaldo, muito parecido, né? Mas foi o filho do Rivaldo. Tudo igual, né? O Rivaldo, né? Veio aí para a equipe, o filho do Rivaldo foi pro Guaratinguetá, tá jogando lá disputando, inclusive o Ronaldo tem uma foto, inclusive até com o presidente do Guaratinguetá, do Atlético Guaratinguetá, a gente tem uma foto lá no nosso portal, mas enfim, o Guaratinguetá vai arrumando aí o terreno para a temporada 2023, que vai representar a cidade de Guaratinguetá na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e talvez, quem sabe também, a gente pode até esperar para ver se isso vai acontecer, da equipe do Atlético Guaratinguetá disputar, inclusive, essa própria 4ª Divisão no ano que vem. E futebol feminino, Pedro? Esse ano a gente teve aí a Copa do Mundo, teve um marco histórico, que teve uma mulher pela primeira vez narrando os jogos e apitando de também. Copa do Mundo, apitando também. Como é que foi o futebol feminino aqui na região do Vale? Foi 50-50, viu? Enquanto o Taubaté comemorou, né, o título aí da Série A2 do Campeonato Brasileiro, o São José caiu para a Série A2, né? Então, assim, o São José, que por muitos anos, né, foi a grande potência, né, do futebol feminino aqui no Brasil, né? Talvez hoje não, né? Porque acho que o Corinthians e o Palmeiras já estão aí no páreo, né? Mas bem no comecinho ali do futebol feminino, ali nos anos 2010, 2011, 2012, mas também nos anos 2000, o São José era a grande força do futebol feminino. Tanto que ganhou títulos sul-americanos, mundiais de clubes e tudo mais, mas que agora cai aí para a 2ª divisão, para a Série A2. Acho que a única coisa boa que a gente pode tirar de tudo isso é que no ano que vem, como o Taubaté ganhou a Série A3, perdão, né? Eu falei que ganhou a Série A2, o Taubaté ganhou a Série A3 do Campeonato Nacional, então ano que vem a gente vai ter um clássico aí do Vale do Paraíba na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Pelo menos assim das duas coisas, tirando a coisa ruim, né, do São José, né, porque o Taubaté foi tudo ótimo, para coisa ruim do São José, mas também para bom aqui pra gente também, que gosta também de falar sobre o futebol, a gente vai ter esse clássico São José e Taubaté no futebol feminino, né? Esse clássico aí. São José e Taubaté? No feminino eu torço pro Corinthians. Masculino também. E corrigindo, eu, apesar de ter uma ligação, meus filhos, por exemplo, torcem pro Taubaté, vão lá, assistem no Joaquinzão. Faz tempo que eu não vou no Joaquinzão, e eu no futebol regional torço, na realidade, pro Cruzeiro, Futebol Clube da cidade de Cruzeiro. Quando eu era criança, eu ia assistir no estádio, ele nem joga mais. Pra mim é tranquilo, ele não perde há 30 anos. E também, falando também sobre o clássico São José e Taubaté, pode ter também no ano que vem no futebol masculino, né? Já falando, né, já do ano que vem, mas também aconteceu esse ano, né, que foi todo esse trâmite, né, que aconteceu e tudo mais, todo mundo falando, planejando para o ano que vem. O São José tem a SAF, né, da Oscar Calçados, que a gente falou muito aqui no portal da SP Rio Mais. Essa foi a grande notícia do ano, né? Sim, do futebol regional.
A compra do São José. Essa nova gestão. Maneira de administrar o time de futebol. Essa questão da SAF começou no final do ano passado, né, com o Cruzeiro e com o Botafogo, mas saiu aí das capitais brasileiras para vir para o interior de São Paulo, que o São José, além do São José, Zé, se eu não me engano, o Grêmio Prudente, de Presidente Prudente, que também vai disputar a Série A3 ano que vem com o São José, também faz parte de uma SAF, né? Isso é muito bacana, porque o futebol, né? O futebol hoje é caro. Né? Se não tiver uma estrutura de apoio, a vida dos clubes da região realmente vai ser Série A3, Série A2, quase chega, mas não chega, né? E isso é importante, essa fórmula de gestão acho que tem futuro. E além do São José, que eu falei do Taubaté, o Taubaté também está sendo patrocinado pela multinacional Autoliv. O Taubaté, inclusive o presidente do Taubaté, deu uma entrevista aqui para a gente da SP Rio+, ele ressaltou que não vai transformar o clube em SAF, mas vai ter esse patrocínio da Autoliv, que vai ser a espécie de uma Crefisa. O que a Crefisa é pro Palmeiras, a Autoliv vai ser pro Taubaté. O importante é o apoio, né? Sim, o tal apoio. Então, assim, na minha opinião, eu já inclusive fiz até uma matéria esse final de semana falando da expectativa do São José para 2023. Inclusive, essa semana vai ter também a matéria do Taubaté. Acho que as duas equipes têm tudo para conquistar bastante coisas no ano que vem, né? Tanto o São José na Série A3, como também o Taubaté na Série A2. E uma coisa interessante, antes da gente trocar a modalidade do esporte e falar de vôlei, ainda falando sobre a SAF do São José, o interessante é que com essa compra do Grupo Oscar veio uma série de novidades também, né? Porque agora tem a nova loja online, né? Produtos do São José sendo vendidos nas lojas da Oscar Calçados, uma série de produtos, tem sócio-torcedor também, né? Tem a questão do sócio-torcedor, novo site, nova identidade visual, enfim, é uma repaginada mesmo no Clube de São José, né? Sim. E que também o São José também tem muitos torcedores. É que tem aquela coisa, né? No interior, o Elcio, acho que todo mundo aqui sabe também, né? Talvez a pessoa mora no interior, mas ela tem dois clubes. Por exemplo, lá no interior é da capital. Sim, por exemplo, em Campinas. Em Campinas, todo mundo torce pra Ponte Preta ou pro Guarani e pra mais um time, né? Aqui em São José você tem muito isso, né? O pessoal torcendo pro São José e pra outro clube, né? E também você tem aqueles que torcem só pro São José. Então, assim, acredito até que o São José pode-se dizer que é uma das maiores torcidas no interior de São Paulo. Tem que ter, sim, uma repaginada aí na história do clube. E acho que esse é um grande momento. E o clube ainda não tem 100 anos, né? Tem 90 anos, se eu não me engano, 90 anos a equipe do São José. Daqui 10 anos a gente vai estar fazendo aqui a retrospectiva de 100 anos do São José. E quem sabe também disputando aí a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Taubaté também, tá? Taubaté também. Muito bem. Taubaté também. É pra você. Não. É que às vezes... O Cruzeiro, quando você tiver notícias do Cruzeiro Futebol Clube, você me conta. De Cruzeiro, claro. O papagaio do Vale. Claro, inclusive a gente pode até procurar até os fundadores, perguntar também se pode ter alguma volta, né? Inclusive, aproveitando o gancho que você tá falando, alguns times aqui da região estão nos bastidores aqui tentando voltar, como por exemplo o Jacareí, Atlético Clube ali de Jacareí. Vamos acompanhando então, a partir do ano que vem, se vai voltar mesmo, né? Sim. E saindo do futebol, Pedro, as outras modalidades aqui na região, o vôlei, que tem um nome bastante forte, como é que foi? O vôlei, a gente também tem que entender o seguinte, a temporada dos esportes de quadra é diferente do futebol, né? Ela começa, por exemplo, na metade do ano e termina na metade do outro ano. Então, assim, o São José, né, falando da temporada 2021-2022, tava no começo ali do trabalho e tudo mais, mas agora nessa temporada 2022-2023 trouxe aí inclusive o Douglas Souza, né, que é inclusive um dos grandes atletas, né, do vôlei nacional, né? do vôlei brasileiro, e assim, acho que o vôlei de São José tá aí nos primeiros colocados, inclusive vai realizar hoje, né, nesta quarta-feira, a sua última partida no ano na Superliga Nacional. A equipe acho que tem tudo para ir para a fase eliminatória, né? Tem também as outras questões, né? De enfrentar os outros times um pouco mais fortes, né? Como o Cruzeiro, o SESI, que sempre são times assim do páreo, ali da primeira prateleira ali do voleibol nacional. Mas acho que o vôlei São José teve uma grande guinada nesse ano, né? Mudou completamente a sua estrutura e trouxe jogadores importantes. E sem contar também com a Arena São José, né, que veio para não só o vôlei, mas também ajudar os outros esportes aqui da cidade. Uma arena assim, que movimenta o esporte, né, Pedro? Atrai o público, né? Inclusive todos os jogos no vôlei São José, inclusive eu já fui em alguns,
é incrível. Todos os jogos lotado, né? Você não vê uma cadeira vazia ali naquela arena, aqui na Arena de São José dos Campos. Inclusive pro basquete também, Pedro, porque o basquete voltou com tudo esse ano aqui na cidade, né? Outro esporte de quadra que é bastante querido na cidade. E voltou com tudo, né? Conquistou aí o título do CBB, né? O Campeonato Brasileiro de Basquete, que é como se fosse a segunda divisão, né? Do nacional do esporte no país. A primeira é o NBB. E a equipe do Basquete São José já voltou ganhando esse título e voltou também ganhando a Copa São Paulo com a equipe de base, né? Então, assim, o São José Basquete volta com tudo também, depois de 2 anos sem atividades, tá disputando aí a primeira divisão do NBB, né? Tá indo ali no vai, mas acredito que consegue sim uma vaga nas eliminatórias. E em relação ao ginásio, o São José Basquete prefere até jogar no ginásio tradicional, né? O Lineu de Moura ali na região central, que é aquele caldeirão. Também tem aquelas pessoas que não gostam muito de modernizar, né? Aquela coisa, até me fugiu o padrão raiz, né? Que é aquela coisa de jogar no estádio mais acanhado, enfim. Você é mais Nutella, né? Eu gosto dos dois. Assim, eu gosto da estrutura do estádio padrão FIFA, mas eu gosto da festa padrão raiz. Opa, essa foi profunda essa. Filosofia do esporte agora. É que realmente a associação, né? Eu lembro de bons momentos na torcida lá. O estádio né? é um ginásio tradicional, né? E realmente ele usou a palavra correta. É o caldeirão, né? Ali a pressão é direta e acho que passa muito isso também para o jogador na quadra. O futsal, Pedro, foi positivo também para a cidade? Assim como o São José, o futsal aqui de São José também foi muito positivo. Foi campeão da Liga Paulista, né? Recentemente, algumas semanas atrás. O São José Futsal, que sempre foi uma grande potência, né, no futsal aqui da região, mas que estava um tempo aí sem ganhar títulos, inclusive o Taubaté Futsal, né, que retomou esse lugar do São José no futsal aqui da região, mas o São José esse ano conquistou, né, a Liga Paulista, e falando também, né, casando aí também com o Taubaté que esse ano disputa pela primeira vez em sua história a Liga Nacional de Futsal, né, como se fosse a primeira divisão, o campeonato mais importante da modalidade aqui no Brasil. Caiu ali na primeira fase, o São José também disputou, caiu ali nas oitavas de final, mas acredito até que um ano bem positivo aqui pro futsal regional, né? O Taubaté conquistou, inclusive, um título regional aqui, né? A Taça Record aqui da região, inclusive, conquistou. O São José conquistou a Liga Paulista, então, assim, a gente vê também um ano de futsal aqui da região bastante positivo até para as duas equipes. E o handball, pegando esse gancho aí que a gente falou agora do Taubaté, o handball taubatiano segue sendo a grande referência do esporte no país, né? Inclusive o Tatá, né? O Marcos Leandro, Tatá, que treinava o Taubaté alguns meses atrás, né? Foi defender agora uma equipe lá da Arábia Saudita, se eu não me engano. Ele jogou, né? Ele treinou a equipe do Taubaté e junto com o Taubaté conquistou aí a Liga Sul-Americana, né? Como se fosse a Copa Libertadores no primeiro semestre. Inclusive, depois dessa conquista, eu entrevistei ele, inclusive tá lá no nosso portal da SP Rio Mais, é só procurar lá. E ele falou que dá para dizer que o Handball Taubaté é uma das maiores equipes do mundo. Da América é a primeira, né? Porque já é a maior campeã aí com 6 conquistas. E recentemente agora conquistou o 7º título brasileiro, praticamente se aumentando ainda mais a sua vantagem ali na lista dos campeões nacionais. Então, assim, acho que o Handball Taubaté não teve tanta mudança comparada a 2021, né? Conquistou aí, continua empilhando títulos, continua se mostrando que é a maior potência do esporte aqui no Brasil. A única coisa ruim ficou mesmo com o Mundial de Clubes. A equipe infelizmente não conquistou o Mundial de Clubes, que foi lá na Arábia Saudita. O Taubaté infelizmente não conquistou o título, mas conquistou o Sul-Americano e Nacional, e acho que para mim o Handball Taubaté continua sendo a maior potência aqui do handball do Brasil e também da América do Sul. Muito bem, Pedro Bavuzzo, obrigado pelas suas informações, pela sua análise sobre o esporte aqui no Vale do Paraíba nesse ano. Obrigado. Obrigado, Matheus. E Elcio falou aqui do Corinthians, a gente também pode falar também aqui de outros esportistas aqui da região, que é o Yuri Alberto, que jogou no Corinthians também, que é joseense. Tem o Casemiro também, que disputou a Copa do Mundo esse ano. O Brasil, infelizmente, não conquistou o título, mas o Casemiro fez a sua parte lá no segundo jogo, né? Contra a Suíça, se não me engano, ele fez o gol. Né? Ele fez um belo gol. Inclusive, ele fez uma boa Copa, né?
fez uma boa Copa, né? Inclusive, acho que credencia ele ainda mais como um dos principais volantes do futebol mundial. E também, Matheus, sem querer alongar muito tempo aqui, a gente também tem que falar do wrestling, né? A Laís Nunes. É verdade. A Laís Nunes, né? Que deu entrevista pra gente, inclusive, né? Inclusive, deu entrevista pra gente. Ela que conquistou algumas medalhas também em toda a sua história e também é uma das consideradas aí uma das maiores atletas do esporte no mundo, né? Não é à toa também que São José dos Campos é conhecido como a capital do wrestling brasileiro devido a ela e também a grande categoria de base que tem aqui do esporte na cidade. Fica a dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, procurar lá no nosso YouTube a entrevista com a Laís. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado, Matheus. Muito bem, e na sequência a gente vai falar agora sobre o futuro das cidades, o último bloco, e eu já agradeço a você que está conectado conosco ouvindo esse podcast no Spotify e no YouTube. Para você que está no YouTube, é daqui a pouco depois do intervalo. Antigamente a rotina dela era toda bagunçada. Ela tem horário agora para dormir, ela tem hora para acordar. Agora, os alunos da rede municipal contam com atividades no contraturno com foco na formação intelectual, afetiva, social e cultural. É o Projeto Escola 5.0 revolucionando a educação em São José. Esses projetos não podem deixar de existir na escola. Ajuda muito essas crianças. Inteligente é investir em educação. São José dos Campos, uma cidade inteligente. A Prefeitura cuida de Taubaté por você. Batemos recorde na geração de emprego. Realizamos mutirões da saúde. Abrimos vagas nas creches. Entregamos escrituras de casas. Realizamos obras de infraestrutura. E reforçamos a segurança nas escolas. Ainda temos muito a fazer, mas tá na cara que Taubaté é uma cidade melhor para você a cada dia. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. O Natal chegou em Caçapava. Dia 3 de dezembro tem a emocionante chegada do Noel de helicóptero. A inauguração da casa do Papai Noel e da decoração de Natal. Todos os dias temos a visita ao Noel das 14 às 21 horas com decoração e espaço para tirar fotos na Praça da Bandeira, além de shows musicais e apresentações artísticas. Natal Caçapava em movimento. Um cuidado que movimenta os sonhos da nossa cidade. Realização Município de Caçapava. Seguindo com a retrospectiva 2022 aqui nos estúdios do portal SP Rio+, podcast Talk Mais, agora a gente fala sobre o futuro das cidades, as expectativas para o ano que vem, aqui de São José dos Campos principalmente. Um bloco mais curtinho aqui para falar sobre as expectativas dos nossos analistas. Elcio Costa, começando por você, a gente falou sobre vários assuntos aqui de São José. Qual que é as expectativas aí para o centro de São José, por exemplo, para o ano que vem, né, que está sendo reformado? A gente tem a cultura aqui de São José também. Recentemente foi anunciado esse circuito cultural agora, pela Fundação Cultural agora nesse fim de ano, né? Expectativas para o ano que vem, vai ter uma cultura mais forte. Qual que é a sua opinião? Olha, você trouxe dois fatos que são muito positivos para a região central de São José. O centro de São José geralmente recebe obras, projetos, alguns não têm continuidade, alguns têm. O centro, essa questão do circuito cultural do centro é muito interessante, acho que traz uma vida diferente para o centro, com programação real, né, em dias certinhos, né, que você sabe que vai ter uma coisa na sexta-feira, no sábado, em outras ocasiões. Acho que é isso muito bacana. A reforma que está sendo feita lá na Câmara Velha, né, que é o museu, a parte tirando o estacionamento e abrindo um novo espaço cultural ali é muito bacana também. Acho que é um projeto bacana para trazer gente para o centro fora do horário comercial. A Prefeitura, além disso, tem uma série de projetos de mudanças de legislação, de aproveitamento de espaço de lojas, que é positivo. A reforma do centro, principalmente aqui no eixo, né, limitado agora no eixo da Rua 15, não acabou ainda, falta o principal da reforma, foi feito a ampliação das calçadas, uma nova pista de rolamento, mas falta tirar os postes, né, aqueles postes de cimento aterrando a fiação, que vai mudar aquela cara daquela região. Acho que isso pode trazer mais investimento, mais empresas, bares, restaurantes e lojas para aquela região. É muito positivo. Vai mudar a cara e está mudando também a alma, né, trazendo uma certa, com esse circuito cultural,
ele mobiliza as pessoas de uma outra maneira, né? Não é Sim. só a questão de comprar, ela pode viver um pouco o centro, né? Nessa ocasião, desse anúncio, né, o Zé estava lá, foi o prefeito Anderson Faria falou, inclusive, exatamente de, por exemplo, trazer, o PAT vai ter cursos noturnos, né? Então, trazer gente para o centro, né? Gente, o cara vai poder se divertir no circuito cultural, o cara vai poder ir num restaurante ou bar e pode fazer um curso, por exemplo. Eu lembro da fala do comerciante do Bar do Coronel, não vou lembrar o nome dele. Benê. Que o centro precisa deixar de ser, no fim do dia, uma porta de aço abaixada com um saco de lixo na frente. Interessante. Né? Ele usou essa imagem é forte, né? Porque é tipo assim, acabou o comércio, saco de lixo. E com esses programas, na verdade, o centro tem uma nova vida, né? Você vê, com essa questão da revitalização da Rua 15, da ampliação da calçada, tem alguns lugares no eixo da Rua 15, algumas lojas, etc., que estão querendo fazer, por exemplo, eventos noturnos ali. Continuar abrindo à noite, né, e estendendo até, colocando mesa em calçada, etc. A legislação está sendo vista, quem está cuidando disso, acho que é o Alexandre Blanco, que foi o diretor de projetos especiais, ele está cuidando de adequar essa legislação para permitir esse uso, vamos dizer, duplo do espaço, né? E acho que muda um pouco. Se der certo, ou se der 50% certo, já muda bastante. Se der 100% certo, então muda bastante, muito, muito mais o centro, trazendo pessoas exatamente para evitar que o centro seja só uma loja com a porta de aço abaixada. Exato. Eles vão, por exemplo, os cursos do PAT podem trazer profissionais, gente procurando emprego, né, para fazer. Então eles vão ter em 2 lugares, né, ali no Shopping Faro. Daí e no outro. O empreendedor monta uma barraquinha de cachorro-quente na frente do curso. É isso aí. A partir daí você consegue ter gente circulando. Algumas cidades fizeram isso com sucesso. São José está seguindo essa trilha. Muito bem, doutor Sebastião, tem um assunto que está gerando bastante expectativa para o ano que vem na cidade, que é sobre a tecnologia, né? São José vai ser sede do principal evento de estudos aeroespaciais do mundo, né? Que é a SSP 23. São José, que já é reconhecida aí como uma cidade tecnológica, com essa vocação industrial e aeroespacial, né? E na sua opinião, como é que vai ser a tecnologia no ano que vem aqui na cidade, né, puxando esse gancho desse evento? As expectativas são boas? Começa em janeiro com o 5G funcionando na cidade, né? Que o 5G é interessante que, do ponto de vista comercial, as empresas não estão notando uma grande vontade da população usar o 5G, quem tem acesso, né? Porque não há uma grande diferença entre você checar um WhatsApp no 5G ou no 3G, na verdade. Que é o que uma velocidade. Mas não no WhatsApp. Isso aí é pra você baixar um vídeo e tal. Quer dizer, então, na prática do dia a dia, a interferência é pequena, esperava que era maior. Mas o 5G vai ter uma grande influência na parte da fábrica 4.0, quer dizer, na forma de você manusear equipamentos de robótica, etc. e tal. Na medicina vai ser bom? A medicina também. Quer dizer, hoje, por exemplo, já se faz a cirurgia robótica à distância, né? Com links dedicados, porque você não pode ter muito delay entre o que o médico faz e o que o equipamento faz. Então o 5G vai justamente acabar com esse problema que é o delay. Quer dizer, quando eu mexo no equipamento aqui, a resposta é imediata no robô que está operando o paciente. Então vai ser muito importante, porque já existe isso, né? O Einstein, o Sílio Bandeirantes já fazem, inclusive com médicos operando fora do país, mas vai ter uma revolução importantíssima. Essa questão da aeroespacial, eu acabei de ler o livro da vida do Elon Musk. Um dos paradigmas que o Elon Musk quebrou na parte aeroespacial foi justamente você diversificar o fornecimento de materiais e equipamentos. Porque você precisava construir, por exemplo, você precisava construir um foguete e tinha uma válvula
de controle de pressão do nitrogênio. A válvula feita pela indústria aeroespacial custava $100 mil e o projeto demorava 2 anos. E no mercado você já tinha válvulas de equipamentos industriais a um custo infinitamente menor que você precisava testar e certificar para usar numa máquina aeroespacial, que foi o que ele fez. Esse tipo de discussão e esse tipo de foco ou de polo que está se criando em São José, que já tem uma indústria mecânica fina, mecânica boa e de tecnologia junto com a Embraer instalada, vai ser muito positivo, porque com certeza vai alavancar mais negócios em São José, que é o que a gente espera, né? Ontem a gente trouxe aqui o CEO da Orbital, né? Orbital Engenharia. Falando do que eles têm feito aí. Eles têm feito uma plataforma que serve justamente para estudos de materiais. Que atua, né? em microgravidade, né? Empresa aqui de São José dos Campos. É antiga, a Orbital é antiga, deve ter uns 20 anos ou mais. Mas agora ele conseguiu concluir esse projeto. Mandou para o espaço. E fabricação 100% nacional, né? É isso que é interessante também. É isso aí, o desenvolvimento da tecnologia. Eu queria emendar essa coisa da cidade. A gente falou aí de um evento que vai ter na cidade, a preocupação aí da prefeitura e de entidades em revitalizar o centro da cidade. E eu queria puxar a sardinha aqui para o nosso destination. Quer dizer, eu acho que empresários reunidos em torno de movimentar a cidade para ser um destino turístico é também muito importante, né? Então, com a realização de vários eventos, nesse ano foram os eventos de gastronomia, o Destination conseguiu mobilizar pessoas interessadas, é quase como um voluntariado, né, de aparecer para tentar ajudar a cidade a movimentar o seu turismo. Eu acho que esse ano foi um ano também de teste desse envolvimento dos profissionais, né, e também, de uma certa maneira, um impulso para a implantação de novos estabelecimentos, operações na área de turismo. Eu acho que esse foi um toque importante esse ano, né? Eu acho que o modelo que foi montado, né, é um modelo que dá agilidade, né? Você é um grupo de empresários, né, que dedicado a isso. Tem o apoio do poder público, né, porque várias coisas, decisões dependem, às vezes, de decisões do poder público. E acho que é um modelo que deu certo e tem que ser aprimorado, né? Os eventos de gastronomia, né, foram muito mobilizaram realmente a cidade, mobilizaram uma parte do empresário. E acho que o turismo é um setor importantíssimo dentro da cidade, né? E tem que ser cada vez mais estimulado. São José já tem um turismo grande, que é o turismo de negócio, turismo de saúde, né? A gente fala assim, turismo de saúde, pode soar uma coisa estranha, mas é verdade. Muita gente Qual vem que é o turismo se de tratar saúde? aqui. Então, eu mesmo, né, já operei pacientes da Europa, dos Estados Unidos, tá certo? E não necessariamente brasileiros, porque o brasileiro gosta de ser operado no Brasil, porque primeiro que é muito mais barato, e segundo porque é muito mais bem atendido, né? E a nossa tecnologia, principalmente na área de oftalmologia, não deve nada para país nenhum do mundo, né? Então, realmente é um turismo que tem valor agregado. E acho que esse tipo de turismo que já existe, ele tende a ser expandido também para outras áreas, você dotando a cidade de um melhor receptivo, né? Informações sobre o turismo da cidade, tudo isso é muito importante. E esse trabalho está sendo feito de uma forma organizada pelo Destination, que acho que é um modelo interessante que foi montado, que os empresários, o grupo de empresários, quebra a cabeça, coloca metas, cria projetos, e acho que isso aí é uma questão que vai se consolidar ao longo do 2023. São bastante ideias boas aí, né, Matheus? Exatamente. Eu acho que agora deu fome, né, Nel? A gente está gravando esse podcast agora às 11h43, próximo do horário de almoço, a gente falando sobre comida, claro que vai dar fome, né? A gente vai chegando aqui ao final dessa gravação. Zé, você quer destacar mais algum assunto antes da gente encerrar? Eu queria agradecer a participação do Elcio, Dr. Sebastião,
e desejar um bom ano, um né? bom ano, né? Feliz, boas festas. Boas para festas, todos nós, né? Para todos 2023. nós, para a cidade, São José, Taubaté, para toda a nossa região, né? É isso aí. Agradeço o convite. Feliz ano novo, bom Natal, feliz ano novo para todo mundo que está nos acompanhando. Especial para vocês aqui da mesa. Obrigado. Muito bem, agradeço também a você que esteve conectado conosco no Spotify, no YouTube, também na rádio online, no Facebook. E te convido mais uma vez a acompanhar lá o nosso site sprriomais.com.br. SPRio Mais, conteúdo de verdade.